Pessoal, outra coisa, Natan, quando a gente está falando um exemplo porque aqui, qual a importância, e hoje eu entendo, né? Você vê que tudo é utilizado, por exemplo, hoje na internet, nas redes sociais, através de gráficos, né? Igual surgindo agora a inteligência artificial, para a utilização de gráficos e tudo mais. Então, assim como o mal é muito utilizado para isso, hoje eu entendo que Deus fez tudo isso com o seu plano também para que houvesse essa luta justa, né, entre a luz e as trevas. Não é à toa que um exemplo. Hoje eu entendo também que a minha profissão, por eu ser designer lá atrás, nos meus 15 anos, eu estudando para ser designer, achando que eu estava controlando a minha vida na circunstância de sem ter uma inspiração divina, né? E hoje eu entendo os propósitos de tudo. E os nossos gráficos, eles servem para quê? Para mapear cada palavra da Bíblia, cada versículo que está falando um exemplo do mesmo assunto, rastreando. E uma coisa que nós conseguimos rastrear de uma forma muito nítida na palavra, principalmente com os gráficos que eu vou mostrar agora, Nathan, é justamente em relação à etnia do anticristo, que são as vertentes opostas ao povo de Deus. Um exemplo, esse gráfico que eu vou mostrar agora na tela aí, um exemplo, ó. Nós vemos que a promessa, pelo menos o que nós consideramos aqui, Nathan, e aí você dá um respaldo depois da sua visão, daquilo que você tem, você pode falar amplamente até, que a promessa, na verdade, da igreja, ela começa, ao meu ver, lá em Abraão. Quando Deus, na circunstância da promessa nítida, assim, quando ele fala para Abraão, Abraão, sai da terra da tua parentela, vai para onde te mostrarei, de lá te fazer paz de multidões, e serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, nós vemos essa promessa vindo para Abraão. E quando, então, Abraão, ele tem a sua esposa Sara, aí Sara tem a maravilhosa ideia, né, de mandar ele se deitar com Agar, Agar, que era uma egípcia, tem o Ismael, de acordo com Gálatas, dos montes das Arábias, ou seja, Ismael, os ismaelitas hoje são os árabes, biblicamente falando na questão da etnia, no caso, é uma mistura étnica, né, de hebreu com egípcia com árabe, no caso, né, tanto que aqui, ó, árabe quer dizer mestiço, que é a raça, muçulmano é a religião que eles seguem, ou seja, qualquer pessoa de qualquer etnia pode ser muçulmano, só ele se converteu ao Islã, no caso. Aí, então, só que a promessa Deus tinha feito para Sara junto com Abraão. Então Deus passa a cumprir isso através do Isaac. Depois eles têm, então, o Isaac, tanto que Deus fala para ele, dai-me o seu único filho, sendo que ele não era o único filho, já tinha o Ismael, só que Deus está tratando ele como filho da promessa, a qual ele tinha, por isso trata ele como único filho. E aí, então, eles têm os gêmeos, o Jacó e o Esaú, que no qual já brigavam no ventre de Rebeca ali os dois, e o anjo revela para ele dizendo o seguinte, ó, dentro de você tem duas etnias, que no qual um vai guerrear contra o outro e o irmão mais novo vai dominar sobre o mais velho. Tudo que eu estou dizendo aqui é Bíblia, ok? Aí o Esaú vende o direito de primogenitura por um prato de leitilha, e a leitilha no Oriente Médio ela é vermelhada, né? Por isso que ele tem o nome trocado para Edom. Edom quer dizer vermelho. Aí tem os povos edomitas. Os edomitas geram também povos edomitas, amalequitas, que hoje também são os árabes. Aí nós temos então a descendência de Ló também, com Moab, Ben-Ami, que coabitou com as suas filhas. Aí gera os moabitas, os amonitas, que também, quando você traça a linha paralela, também vai para os árabes. Ou seja, todos aqueles na Bíblia, obviamente, que foram inimigos do povo de Deus posteriormente, foram justamente essa etnia, que se torna inimiga do irmão mais novo, que era o Jacó, que depois tem o nome trocado para Israel, que geram as 12 tribos, que geram judeus, que é a tribo de Judá, que aí vem o Messias, que é o Cristo. Ou seja, em oposição ao povo de Deus, a qual Deus escolheu o Messias, vem a etnia posterior, que sempre está degladiando contra Deus, que são os muçulmanos, que são os árabes. Isso, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é bíblico, tá, gente? Essa questão étnica para vocês rastrear. Tanto que, olha o que Deus fala, Natan, lá para quando ele fala para Esaú, lembra quando eles estão ali brigando pelo direito de primogenitura? Aí o Esaú chega depois, o Jacó pega a benção do irmão, né? Ele chega ali primeiro, a Rebeca faz toda aquela, faz a comida, faz tudo lá para ela. Aí ele vai para abençoar. O Isaac vai abençoar o Jacó. Ele diz o seguinte: isso aqui é profético. Deus lhe dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, e fartura de trigo e vinho. E aí ele diz: ó, que povos sirvam você, nações te reverenciem, que você seja senhor dos seus irmãos. Ou seja, em relação aos irmãos, era a descendência dos muçulmanos depois, que posteriormente hoje são os árabes, né, na composição. E os filhos da sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja que te abençoarem, e bendito seja os que te abençoar. E aí depois o Esaú chega, como se nada tivesse acontecido, sendo que lá atrás já tinha vendido o direito de primogenitura por irmão. Ele chega: pai, me abençoa, eu quero receber minha bênção. E o que ele diz? Isaac, eu já dei sua bênção para seu irmão me enganou e entreguei para ele. Como ele não podia voltar atrás, porque a palavra não volta atrás, pelo menos na Bíblia, não, hoje a gente promete uma coisa e não cumpre, né? Mas biblicamente isso não funcionava muito bem.
Então Isaac disse para o Esaú: você viverá longe de terras boas, ou seja, longe de Jerusalém, do orvalho que cai do céu. Isso aqui é referência da terra prometida. E olha o que ele diz: você viverá pela sua espada, será empregado do seu irmão, porém, quando você se revoltar, se livrará dele. E olha os símbolos proféticos bem presentes. A descendência de Esaú, que são os muçulmanos, que são os árabes, vivem pela espada. E não é à toa que o símbolo do Islã hoje é justamente a espada. E não é à toa, Natan, que eu concluo para passar a bola para você, que quando a abertura do segundo selo, olha o que a Bíblia diz: o cavalo vermelho, que quer dizer dom. Estou falando de Bíblia, isso aqui não é chutismo nem nada, de Bíblia. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo serviço dizer: venha, e saiu outro cavalo que era vermelho, ou seja, Edom, não por coincidência. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer guerra ao mundo a fim de que as pessoas matassem uma das outras, e ele recebeu uma grande espada. Eu digo sempre pra galera aqui: oh my God, como a Bíblia é perfeita. A representação do Islã está exposta diante dos nossos olhos. Diga aí, Natan, passa a bola pra tu. Eu também acredito que aquela passagem de Gênesis capítulo 16, lá, quando Deus fala através do anjo para Agar o que vai acontecer a partir daquele menino, né, que vai haver uma grande nação, e que ele começa a falar das características desse povo que vai descender de Ismael, e ele fala que será como um jumento selvagem, né, dando marradas, incontrolável, que morde, e que a mão dele se levantará contra todos, todos contra ele, e ele será afrontoso, né, porque não somente ele estará fronteiriço aos seus irmãos, ou seja, no limite e na borda das terras dos judeus, mas ele também estará lá de forma provocativa, justamente para poder peitar, né, para bater de frente. E é exatamente as características dos descendentes de Ismael, e esse sentimento de raiva e de ojeriza aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó é uma coisa que é passada de pai para filho há milênios, né? Aconteceu, provavelmente aí, né, por uma questão de alinhamento profético, mas aconteceu de que um filho de um dos descendentes dos 12 príncipes de Ismael ser o fundador da religião islâmica. Na tradição islâmica, né, há estudiosos, pesquisadores, acadêmicos que dizem que isso é questionável. Tem gente que diz que não dá para provar, aí é uma coisa que não é da minha alçada, mas dentro da cultura islâmica, na tradição islâmica, eles dizem que Maomé seria filho de um dos descendentes dos 12 príncipes de Ismael. Nós temos na Bíblia que Jacó gerou 12 príncipes, 12 homens, dos quais vieram as 12 tribos de Israel, mas Ismael, a Bíblia também diz, gerou 12 príncipes, dos quais vieram essas nações aí que foram mencionadas pelo Tiago, né? O fato é que Maomé não somente já trazia essa carga de geração a geração, do ódio contra o povo de Deus, como também agora, sobrenaturalmente inspirado, provavelmente ele recebeu a visita de um demônio, né? Embora na tradição se diga que foi o anjo Gabriel, Gibrail, né? em árabe, mas a gente sabe, né, a quem ele estava realmente ouvindo e obedecendo, e dali surgiu um aspecto religioso que unificou todos os descendentes, né, esses miscigenados que já eram inimigos de Israel há muito tempo. Então, embora a história do Islã em relação ao tempo que eles existem seja relativamente recente, porque Maomé ele vai nascer no ano 570 depois de Cristo, e de lá para cá é que o Islã começou a se expandir, as características de agressão, de revolta, de maldade, de ódio, principalmente contra o povo judeu, já se fazia presente naquela comunidade há milênios. E eu acho que o Islã, como o Tiago tem dito aí, ele cumpre muito bem todas as características proféticas previstas no livro de Apocalipse, previstas no livro de Daniel e previstas em diversos outros lugares da Bíblia. Não é por acaso ou coincidência que tudo aquilo que a Bíblia prevê que o anticristo fará são naturalmente características do comportamento supremacista do Islã. Até mesmo a decapitação é uma das coisas que não é por acaso que a Bíblia diz que o anticristo terá predileção em decapitar os seus inimigos, os seus opositores, aqueles que porventura confessarem Jesus como Senhor, né? Uau! E aí, você vê esse comparativos simples, porque é um exemplo, porque quando a gente não se baseia pela Bíblia, só pegamos um trecho isolado, Natan, um exemplo, isso que você está falando em relação àquilo que o João viu, né? Ele olha, ele vê debaixo do trono os decapitados, degolados da grande tribulação. Aí surgiram a vertente, que é disso que eu falo, pessoal, simplificar com aquilo que a Bíblia diz, ou seja, a Bíblia me dá os parâmetros do Islã, me dá os parâmetros dos inimigos de Deus, sempre surgiram referente dessa etnia,
sempre foram do Oriente Médio. Por exemplo, tem até um gráfico aqui que eu trouxe pra galera, que eu trouxe aqui. Eu sempre boto aqui, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui. Falando a respeito da onde, um exemplo, quando o pessoal fala assim, ó, aqui achei. Quando o pessoal fala assim, ó, da onde que é o anticristo? Da Bíblia. Vamos lá. Aí quando nós vamos pra Bíblia, o quê, ó? Os profetas, eles na Bíblia, eles sempre foram da onde? Do Oriente Médio. Turquia, Síria, Iraque, Ásia Menor e tudo mais. Profeta, os inimigos de Deus, na Bíblia, Oriente Médio. Turquia, Ásia Menor, a Síria, Iraque, Irã, Judá, Egito, todos eles. As histórias bíblicas acontecem aonde? Oriente Médio, obviamente com extensão na Ásia, Império Romano e tudo mais que nós falamos. O Messias, de onde? Do Oriente Médio. Tal. O epicentro da grande tribulação, de acordo com a Bíblia, onde está derramando as taças, as trombetas e os selos. Oriente Médio. E de onde que é o anticristo? Aí o pessoal joga nos Estados Unidos. Eu falo. Ou Europa, né? Eles falam, da América? Eu coloco aqui, né? Brincando, da América? Ou da Europa? Obviamente, gente, quando se trata da Bíblia falando, provavelmente esses trechos estão citando a respeito do Oriente Médio. Espero por você. No Escatologia